Bom, senhores, estamos aqui então começando mais uma aula. Estou gravando para os senhores assistirem mais tarde, tá? Prometo que o vídeo vai ter no máximo aí 15 minutos, né? Depois eu vou cortar ele. Os senhores não vão aparecer, fiquem tranquilos, tá? É porque esse tema não tem lá no canal ainda, né? Então mais tarde aí eu coloco lá no grupo para vocês assistirem, ou quem faltou, poder assistir também, né? Hoje nós vamos começar então a unidade 4, corrente elétrica, tá? Corrente elétrica, aqui já é um assunto novo, né? Um assunto da eletrodinâmica. Até o momento nós vimos o estudo das cargas paradas, eletrostática, o estudo da tensão elétrica, campo elétrico, a lei de Coulomb fala sobre a força entre as cargas. Vimos ali a dependência da lei de Coulomb com o meio, a distância entre as cargas, a intensidade, quantidade de cargas. Agora nós vamos estudar cargas em movimento, circuitos que representam aí cargas em movimento, tá? Então, quando as cargas estão em movimento, se diz que essas cargas estão se comportando como uma corrente. Exemplo de outras coisas que se comportam como corrente. A água. Quando você liga lá a mangueira da sua casa, a água passa pela mangueira toda em forma de uma corrente d'água, né? Tá certinho? Então, com a corrente elétrica, nós podemos fazer muita analogia do que observamos com a mangueira d'água. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas por um fio. Então, nesse caso, nós temos um fio e, logicamente, as cargas elétricas não vão se movimentar de forma ordenada e espontânea. Haverá sim um movimento de cargas em um fio, se ele estiver totalmente solto, mas é um movimento desordenado. Esse movimento só será ordenado, conforme indicado aqui na figura, né? Movimento ordenado, direcionado, se estiver aplicado nesse fio uma diferença de potencial elétrico. Uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica, tá? Quando você aplica tensão elétrica em um fio, ocorre então movimento ordenado das cargas elétricas, ok? Bom, qual é o exemplo que nós podemos fazer disso com a mangueira d'água? A tensão elétrica seria análoga ao quê? A pressão com que a água está submetida. Não é verdade? Quanto maior for a pressão que a água estiver submetida, maior vai ser o fluxo de água, não é mesmo? Então, quando você liga a água diretamente da rua, você percebe que o fluxo é muito mais forte. Por quê? Porque a pressão é maior. No caso da corrente elétrica, você tem análogo à tensão elétrica. Tensão elétrica é essa tendência que existe das cargas se movimentarem. Vamos aprofundar nisso daqui a pouco. Unidade da corrente. Assim como toda grandeza física, massa, tempo, né? Que mais? Força, velocidade. Cada grandeza tem a sua unidade. E a unidade de corrente é o quê? Fluxo de cargas por intervalo de tempo, tá? Fluxo de cargas dividido pelo tempo. Carga é dado em Coulomb, tempo em segundos. Então essa unidade tem um nome, é o ampere. Então quando você for em algum material de construção, né, quando você vê alguém falando, tantos amperes passa por esse fio, você sabe que está se referindo a
corrente elétrica. Tá? Bateu o sino, vai ter mais uma aula. Né? Bom, então, sentido da corrente elétrica. O que acontece? Quando se iniciaram os estudos sobre corrente elétrica, pensava-se que quem se moviam eram as cargas positivas. Logo, toda a representação de corrente elétrica se dava de forma que a corrente saía do mais e vinha para o menos, né? Quando você tem uma pilha na sua mão, existe o polo positivo e negativo, certo? Acreditava-se que a corrente era um movimento de cargas positivas, por isso que se representava a corrente vindo do mais para o menos. E isso ficou durante muitos anos, até que se descobriu que era o contrário. Eram as cargas negativas que se moviam, né? As cargas negativas que se movimentam. Logo, o sentido real da corrente é esse, do menos para o mais. Pois são os elétrons que nós vimos em aula passada, portadores de carga negativa, que transmitem a corrente, né? E o sentido convencional é do mais para o menos. Então, nas provas, vestibular, Enem, livro, os senhores verão muitas vezes muitos problemas sendo caracterizados com a corrente saindo do mais e vindo para o menos. Tá? Porque já se convencionou de representar a corrente dessa forma, mas na realidade você sabe que não. O sentido real é do menos aqui para o mais. São os elétrons que estão se movimentando. Se você der um super zoom aqui no fio, que está conectado na pilha, né? Se você der um super zoom, vai perceber o movimento ali dos elétrons. Tá? Bom, vamos continuar então. Passar aqui o slide. Pode entrar. Só vou ver quem que é aqui, tá? Oi? Elias. Pode continuar aí, João. Só vou arrumar aqui. Quando a gente fala de corrente elétrica, eu já gosto de falar desses três aqui. Tensão, corrente e resistência. Por quê? Porque eles acontecem sempre ao mesmo tempo. Para existir corrente elétrica, tem que existir uma tensão. Tensão. O que é tensão elétrica? Quando você tem carga negativa de um lado, carga positiva do outro, o que vai acontecer? Entre as cargas vai existir algo chamado tensão elétrica. É aquele desejo, entre aspas, né? Porque as cargas não sentem desejo, mas essa tendência das cargas quererem se encontrar. Então, essa tendência, essa vontade, chama tensão elétrica. É igual quando você, quando está com fome, vê o que na sua frente? Vê um frango assado. Vai existir entre você e o frango assado, vai existir uma tensão ali, né? Você vai ficar com vontade de ir lá pegar, não é verdade? Então, é o que acontece com a carga negativa quando ela vê uma carga positiva. A carga positiva para ela seria o frango assado, né? Então, ela quer ir lá encontrar com a carga positiva. Isso se chama tensão elétrica, tá? Então, quando isso acontece, existe um movimento de cargas, ok? As cargas passam pelo fio motivadas pela tensão elétrica. Quando nós formos estudar pilhas e baterias, nós veremos o seguinte. Vou fazer uma representação bem grosseira
de uma pilha. Ó, a pilha ela é dividida em mais e menos. Por quê? Porque dentro da pilha existe, vou fazer bem grosseiro, tá? Não é assim, tá, moçada? Mas eu vou fazer bem grosseiro. Existem cargas negativas de um lado e positivas do outro, né? Dentro da pilha não tem como as cargas negativas se encontrarem com as positivas. Então, se você coloca um fio, aí sim as cargas negativas vão sair daqui e irem em direção aqui às negativas, às positivas, tá? Então, por isso que se diz que para existir a corrente elétrica passando pelo fio, tem que existir essa tensão elétrica aqui na pilha, que é essa separação, né, das cargas negativas e positivas. E as cargas negativas não tem como passar a barreira aqui da pilha, né? Existe uma barreira que impede delas se encontrarem aqui por dentro. Então, tem que necessariamente passar pelo fio para poder se encontrar com as cargas positivas. Isso é uma forma, um modelo bem para entender, né? O que é essa tensão elétrica que provoca a corrente. Tá? Então tá aqui, né? Movimento real, sentido real, que é a carga saindo aqui do polo negativo, vindo pelo fio e encontrando aqui com o polo positivo, né? Sentido real. E o sentido convencional é o contrário. Olha só o exemplo do movimento ordenado das cargas. Se você tem um fio sem tensão elétrica, as cargas vão ficar no movimento aleatório. Mas quando você coloca uma pilha, esse movimento passa a ficar ordenado, ok? Quais são os efeitos da corrente elétrica, então? Veja, tem o efeito térmico. Quando você liga o chuveiro elétrico, nada mais, nada menos é do que... Vocês já abriram um chuveiro elétrico? Viram que dentro tem um fio enrolado? Aquele fio que fica enrolado, ele tem um motivo, né? A corrente que passa naquele fio enrolado vai esquentar aquele fio, que por sua vez esquenta a água, tá? Então, o nome desse efeito, a gente vai ver, é efeito Joule. Conversão, né, de energia elétrica em térmica. Então, efeito térmico, chuveiro elétrico. Além do chuveiro elétrico, o ferro de passar, né, ele esquenta devido à passagem da corrente lá dentro dele. Então, são efeitos térmicos da corrente elétrica. Outro efeito, luminoso, né? Essas lâmpadas aqui, ó, elas hoje em dia não se comercializam igual antes, né? Essas lâmpadas se chamam lâmpadas incandescentes. Elas funcionam com base na corrente que passa dentro do filamento. Esse filamento ele esquenta tanto que brilha. Ah? Então, efeito luminoso também. Efeito magnético. Motores funcionam com base em corrente elétrica. Ó, acorda aí, João. Tá acabando, aqui é o último. E o efeito fisiológico. Quando você coloca o dedo na tomada, seus músculos eles se contraem de forma involuntária, devido à passagem da corrente ali no seu dedo, tá? Então, efeito. Então, assim, a corrente elétrica está bem presente no nosso dia a dia, beleza? Top, né? Agora, então, acabou aqui a nossa apresentação. O nosso vídeo vai acabar por aqui, mas nossa aula vai continuar porque eu vou fazer com os senhores alguns exercícios, né? Mas aí para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar ele por aqui.